Bom, família, vamos Tá? iniciar então? Nós conferindo aqui o microfone da turma. A qualquer momento, viu, amigos, que vocês queiram, possam se sentir realmente com bastante liberdade, né, de participar, de questionar, de interromper, de trazer aí dúvidas, complementos, duvidar do que nós vamos falar, não tem problema nenhum. Né? Nós temos essa vantagem na doutrina de oferecer para nós esse ambiente fraterno e amigo, onde as discussões possam ser levadas a efeito para que todos nós possamos aprender um pouquinho. Nós não estamos aqui em hipótese como donos da verdade, muito antes pelo contrário, a busca aqui é do aprendizado, da fixação do conhecimento, né, de novos valores principalmente, e contamos aí com a equipe nesse compartilhamento aí, né, de recursos para que todo o grupo possa realmente ganhar. Tá? Nós vamos iniciar, como de costume, pedindo ao Pai para que nos envolva, nos fortaleça, para que nosso Mestre Jesus possa bafejar em toda a equipe, em todos aqueles que aqui se reúnem, o seu amor, a sua paz, para que esse estudo transcorra num clima de harmonia e que possamos atingir o instante de interrompê-lo realmente com a paz em nossos corações. Que as vibrações aqui trabalhadas possam desde já serem utilizadas em benefício dos nossos irmãozinhos que passem porventura por dores, por provações difíceis, aqueles que se encontram hospitalizados, que eles também possam receber uma fagulha dessas vibrações, levando alívio para as dores e esclarecimento para os espíritos. E pedimos também que todos aqueles que estão nos nossos lares nesta hora possam sentir neste momento também as vibrações desse encontro, que estamos tendo nesse período, de realizar quase que um culto no lar, né, se pudéssemos dizer assim. E é aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, pedindo ao Senhor Jesus que nos ampare e nos auxilie. Que assim seja. Vamos lá, amigos. Nós estamos aí às voltas, né, com as bem-aventuranças, né? Iniciamos já aí há 2, 3 semanas e estamos aí hoje buscando trabalhar bem-aventurados, que é o versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, e tentaremos também, se o tempo permitir, os 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu gosto muito de fazer a contextualização do texto como um todo, para que a gente possa fixar o ensinamento, relembrar e para que a gente possa ver aonde nós vamos chegar no futuro, se o Pai assim permitir, né? Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentir, disserem todo mal contra vós por causa de meu nome. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Dando continuidade aí às bem-aventuranças, nós vamos ter aquelas expressões aonde Jesus sinaliza para os discípulos que eles são o sal da terra e que eles são a luz do mundo, trazendo um padrão de comprometimento para o discipulado de forma já diferenciada. Mas isso é um assunto para o futuro. Vamos voltar aqui nas bem-aventuranças. Percebemos que, e vale a pena relembrar, que Jesus, por mais que ele tivesse em torno de si uma multidão que ali estava representada por todos os caracteres inimagináveis, pessoas necessitadas, doentes, às vezes com dificuldades morais complexas, mas estávamos todos ali enquanto multidão buscando a cura necessária, os recursos necessários. Mas Jesus, quando sinaliza esse elemento, sinaliza esse personagem, ele traz uma atitude bonita ali que ele se eleva. Ele não se envolve no meio da multidão como nós normalmente fazemos. Ele subir no monte, ele se assenta e ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Lembramos que o fato dele abrir a boca, que parece redundância, na realidade, a boca fala do que está cheio o coração, os ensinamentos que ele vai trazer, segundo esse mesmo texto do Evangelho, dizem para nós que ele não vai trazer somente algo do intelecto dele, mas também do sentimento, e que irá falar muito de perto com cada um de nós que já abrimos as comportas do coração para sentir com Jesus e não só pensar com ele. Porque uma coisa é a gente raciocinar com o mestre, né? Outra coisa é você abraçar a oportunidade de sentir com esse guia e modelo para a humanidade, né? Abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Percebemos que muitos das bem-aventuranças trazem nos seus verbos aspectos de tempo diferente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É como se o indivíduo já tivesse na atualidade, na possibilidade de envolvimento com esse reino que a gente já descobriu através de algumas oportunidades aqui que não vêm com aparência exterior e dirão ele aqui ou ele ali. Em verdade vos digo que o reino já está entre vós. Descobrimos com bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados no futuro, e que o choro, dependendo do formato, ele faz com que o indivíduo se localize em situações mais positivas de recomeço ou situações complexas, aonde o choro vai promover necessidades coercitivas da própria vida. Tem choro de revolta, tem choro de necessidade de vingança, de maledicência, e tem choro realmente de arrependimento, de vontade de acertar, tem aquele choro de reconhecimento, de sensibilização para as questões que são positivas. Então, nós temos que nos localizar em relação às nossas lágrimas. Descobrimos aqui com algumas leituras de Emmanuel comentando essa bem-aventurança, que a origem do choro fará com que a gente perceba o patamar e o estágio que estamos, né? Tivemos depois de bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Descobrimos que a possibilidade de herdar, ela é dada ao filho, né? Descobrimos em algumas passagens do Evangelho que aqueles que se transformam em filhos são aqueles que já têm força para agir em nome do Pai, como as ovelhas, né? A gente lembra que a gente comentou sobre isso, e que já fazem ou já agem junto do irmão que representa o próprio mestre entre nós, né? Cada vez que manso, que é herdeiro, já adota para si uma conduta já participativa. Não é o manso de fuga, aquele manso de não querer encarar o processo. É o manso que já traz um padrão de consciência ciente que qualquer movimento bélico, destruidor, violento, acarreta em consequências e que nós não somos obrigados a plantar. Mas a partir do momento que plantamos, seremos convidados a colher. Então, a mansidão, ela é uma espécie de plantio, ela é uma espécie de semeadura, e que ela vale a pena porque ela te promove no futuro a possibilidade de uma herança de uma terra renovada.
estamos falando aqui de uma terra nova, mostrando que da mesma forma que há a evolução dos seres, e a escalada nas bem-aventuranças vai mostrar isso, culminando lá na frente, com bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, fizerem todo mal contra vós por minha causa. Em verdade vos digo que assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós, mostrando que é uma escalada evolutiva. Sair da condição de pobre de espírito, do que chora, do que é manso, até na condição de um chamado profeta, que é aquele que anuncia a vinda de Jesus, e dos maiores profetas, nós tivemos João Batista, que é aquele que anuncia a vinda do Mestre, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Nós também chegaremos. Um dia anunciaremos o Mestre, falaremos do nosso seio familiar, falaremos do Mestre no nosso local de trabalho, falaremos do para nós mesmos, quando na decisão do cristianismo junto de nós e para Ô, Tony, dá a licença, você humanidade está como um certo. congelando. Sua imagem está congelando. Está acontecendo para vocês também, gente? Sim. E está falhando? Tá para todo mundo. Você está congelando e está falhando. Está falhando muito. Aí, ó, toda hora dá um barulho aí e para. Você está no congelado. Então, eu vou pedir a Mara para poder olhar dentro da internet, às vezes a gente desligar, abrir mão um pouquinho lá, para poder dar liberdade para a gente aqui. Elô? Oi. Eu vou tentar falar mais pausado, tá? E aí vamos ver se a coisa vai funcionar melhor, beleza? Beleza. Está congelando a sua imagem. Então tá. Eu posso fazer o seguinte também. Se você acha que vale a pena a gente tirar a minha imagem e ficar só no som, isso é possível? É possível. Mas a gente quer te ver. É possível? Eu acho que o som não adianta, não. Se tirar a imagem, eu acho que não vai. Podemos tentar. Tá, vamos levar aqui então, e aí a gente. A Mara também congelou. Foi. Só um minutinho. Elô, será que não é internet, não? É deles lá, né? É. A deles lá. Pode ser que seja aqui em casa. Eu estou desligando alguns equipamentos para poder facilitar. A Mara está colocando a dela no 4G e eu desliguei um computador aqui para ver se melhora a transmissão. Beleza? Tá. Ok. Tá, deixa eu ver aqui do celular em qual que tá. Só um minutinho. Tá. A minha aqui, ela não tá no 4G não, tá? Mas vamos lá, gente. Vamos continuar. Se continuar congelando muito, vocês me falam, tá bom? Então, fazendo essa relembrança, né? Essa releitura do que já tivemos a oportunidade de visualizar, vamos agora a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas eu gostaria muito, nesse nível que nós estamos aqui agora, de ouvir um pouquinho vocês. O que mais chamaria a atenção de vocês numa bem-aventurança como essa? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Gostaria de ouvir vocês. Uma palavra, o que mais chama a atenção? Essa fome e sede de justiça, no caso aí, não seria justiça de fazer justiça com as próprias mãos, né? Seria essa fome e sede. Hã?
Essa fome e sede de certamente. justiça seria andar de acordo com as leis de Deus, talvez? Sim, ótimo. Aí as contribuições da DEJA muito favorecem, né? A gente percebe se é fome e se é sede, provavelmente não deve ser um projeto externo, né? Provavelmente é um projeto íntimo, porque fome e sede nos convidam a perceber que é algo pessoal e íntimo, né? Não no sentido de implementar a justiça de fora, mas seria algo em nível pessoal e íntimo. Não tem como eu ter fome para você, não tem como eu ter sede para Elô, concorda? Concordo. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão no futuro fartos, né? Mas você falou de algo aí interessante, que é essa questão da justiça. Quando a gente estuda a doutrina espírita e nos envolvemos, por exemplo, com a evangelização infantil, e se você vai levar aspectos de justiça, quem que vem na nossa mente? De quem que você se lembra? Estou perguntando para os encarnados aí, viu, gente? Para quem está aí no estudo. Repete a pergunta, por favor. Quando falamos de justiça no processo educacional, por exemplo, doutrinária espírita, quando você fala de amor, a gente lembra de Jesus, né? Quando você fala de verdade, a gente lembra aí de Kardec, da doutrina. E quando você fala disso, você quem? De quem mais? Quem tem idade? A lei. Moisés. Mara está lembrando aqui que Moisés é aquele companheiro que traz para a gente aí, por exemplo, os 10 mandamentos, não é? Que vai trazer os recursos para nós que tem a ver com justiça. Não é isso? Tranquilo? Perceberam? Tranquilo. Então, nós temos agora que pensar que fome e sede também é passível de retirarmos o espírito da letra desses recursos. Vocês lembram de alguma expressão no Evangelho aonde Jesus sinalize fome para nós? Vocês se lembram? Peraí, estou pensando. Pensa aí, Dê. Quando Jesus passou fome, teve isso em algum momento? Passou fome? Isso. Ele se retirou, porque nós estamos falando aqui, ó, bem-aventurados bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Então, Jesus, como guia e modelo para nós, ele sinaliza alguma espécie de fome? A figueira? Fome de... A figueira. É. A Elô lembrou bem. Quando Jesus está na estrada de Betânia, naquela manhã, não é isso? Ele visualiza uma figueira, lá diz que Jesus vai até ela tendo fome, vai até ela para ver se achava alguma coisa, né? E é interessante porque provavelmente a fome de Jesus naquela hora não era a fome física como conhecemos, porque ele estava saindo da casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Será que Marta e Maria deixaram Jesus sair com fome, né, indo ali naquela estrada? Provavelmente não. Então, quando Jesus sinaliza lá, o texto sinaliza, Jesus tendo fome, foi ver se acharia alguma coisa, provavelmente a fome sinalizada ali é outra. Mais alguma passagem onde Jesus tem fome? Seria a fome de passar os ensinamentos? Sim. Nós vamos lembrar de quando Jesus, em Samaria, os discípulos trazem comida para ele e falam com ele assim naquele poço lá dos samaritanos, no poço de Jacó. Mestre, come. Aí ele diz assim, outra comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Lembra disso? Não é? Mostrando que Jesus se alimenta em bases diferentes das nossas. Ele se nutre em bases diferentes. Quando Jesus é batizado por João Batista, nós vamos encontrar isso, se não me engano, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Se não me engano.
ele lá diz que depois do batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Lembra disso? Uhum. E o texto é muito legal, porque o texto diz que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele não tem fome no durante, ele tem fome no depois do jejum. Olha que interessante. Quantos dias você consegue jejuar sem ter fome? Pouquíssimos, né? Uma semana? 2 dias? 1 dia sem comer? Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando, né? Para depois, lá está assim, vírgula, depois teve fome. É uma fome que talvez seja coroada com a sua fala. Talvez a fome de levar algo que seja divino para a humanidade. Uma necessidade em novas bases. Não é mais a fome física. E a fome de justiça, ela talvez passe por esse aspecto. Não é mais a fome que quer vingança, que quer violência. São outras bases, outras estruturas, né? Vamos falar um pouquinho agora de outro elemento que está ali sinalizado. Nós temos lá a fome, o que mais que tem lá? O que mais que tem? Fome, justiça. Sede. Fome e sede de justiça. Vamos um pouquinho a sede, tá? O Evangelho sinaliza alguma passagem que vocês se lembram que tem a ver com sede? Puxem pela memória. Hoje eu estou provocando vocês, hein, gente? Quando Jesus está na cruz, Sim, tem aquela passagem que ele pede água, se não me engano, e molham lá na esponja o vinagre, né? Para que ele possa tomar. Bem lembrado. Mais alguma outra? Carol, pede só um copinho com água para mim, por favor. Mais alguma que tenha sede que a gente possa tentar entender o processo? Se lembram, gente? Na mulher, quando ele pede água para a mulher samaritana. Joia! Excelente lembrança. Quem falou aí? A Ana. A Ana que falou? Muito bem, Ana. Bem lembrado. Quando Jesus vai para aquele poço lá em Samaria e para lá, tá só ele e a mulher samaritana. E tem um papo entre os dois que eu acho que vale a pena a gente falar, porque essa sede aí vai falar diretamente conosco que estamos tentando matar a nossa fome e sede de justiça, tá? Essa passagem, ela está narrada em João, no capítulo 4, versículo 10 a 15, tá? Nós vamos localizar aqui rapidinho, que eu acho que vale a pena a gente ler ela. João, capítulo 4, a mulher de Samaria. Nós vamos dar um salto aqui, vamos no versículo 10. E vamos só ler 5 versículos aqui, sem querer cansar vocês. A história é essa, né? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha aqui que ele está falando com ela. Se tu tivesse noção com quem que você está falando, se soubesse sobre os dons de Deus, você que me pediria água e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que atirar, porque eles estão na beira do poço, né? Tu não tem como tirar a água. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber, olha que Jesus vai falar com ela, gente, olha, prestem atenção. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então nós temos que começar a raciocinar aqui com alguns pontos. Eu pego a água com Jesus que ele tem para oferecer e provavelmente a água que ele tem para oferecer não vem num tonel. Ela não vem num balde. Ela não vem encanada pelo Copasa. A água que ele tem para oferecer não pode ser tirada do poço de Jacó. Mas ela é água viva. E quando sorvida, ela gera em mim uma fonte. Olha como é que está o texto aqui. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vocês conseguem se ver como um chafariz? Não faz sentido, né? Então nós temos que tirar aqui o espírito da letra. E aí eu vou convidar vocês um esforço um pouco maior, sem querer complicar o texto. Beleza, Elô? Entendemos. Sem querer complicar o texto, eu vou convidar vocês a um esforço maior. Para ter sede em bases evangélicas, eu tenho que entender o que a água pode representar. Ela deixa de ser a água comum que aquela mulher tira no poço e oferece para os andarilhos, para ser uma água que gera a não mais necessidade de sedentar-se. Água no Evangelho pode ter significados diferentes daqueles que estamos habituados. Aí eu pergunto para essa turma aí, que significado pode ter a água no Evangelho? Quero ouvir vocês enquanto eu molho com água a palavra aqui. Purificação. Ó, a D falou de purificação. Renovação. E faz sentido, por quê? Renovação também faz. Limpeza também. Mara falou que é mais. A água está relacionada à limpeza intimamente falando, né? Exatamente. A purificação de... Limpando as más tendências, né? Isso. Você vai lembrar que nas bodas de Caná, se não me engano, foi um dos primeiros milagres, teoricamente, né, entre aspas, que Jesus realiza. Ele solicita, depois que acabou o vinho, que os servos pegassem 6 talhas que estavam ali para a purificação do judeu e que enchesse elas com água. Tem toda uma simbologia interessante ali. E ali ele transforma a água em algo mais nobre, que servia para a alegria dos seres ali. Também simbologia. Ele implementa um processo transformador da água comum em vinho. Tá? Esse é um ponto. Mas eu gostaria de tirar aqui alguns episódios em relação à água. Nós estamos descobrindo que naquele poço a água deixa de ser água comum que conhecemos para ser algo que nos transforma numa fonte viva para a vida eterna. Tá? Isso, a Mara falou que é vida. Isso mesmo. Agora vamos pensar. Lá no começo, no Apocalipse, o Senhor, nos primeiros versículos, no Apocalipse, não, na Gênesis, nos primeiros versículos, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É como se a vida fosse promovida ali em aspectos inimagináveis, né? Mas vamos dar um salto, vamos em João 3, onde Jesus vai ter um papo com Nicodemos. E Nicodemos queria saber como aquele jovem tão novo, 30 e poucos anos, fazia os sinais que Jesus fazia. Você se lembra desse caso? Né? Rabi, que quer dizer meu mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É como se Nicodemos falasse assim, como é que é isso? O senhor tão novo, fazendo tamanhos feitos.
Aí Jesus vai falar para ele de algo interessante, que é de um nascer de novo. Jesus vai falar com ele assim: necessário, meu amigo, vos é nascer de novo, senão você não pode ver o reino dos céus. Então você está vendo aqui um corpo novo, não é? Mas o meu espírito, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 1 vai falar que ali estava a luz verdadeira, o mundo foi feito por ele, 4,5 bilhões de anos atrás. Esse mestre, guia e modelo é rodado, é conhecedor, ele é antigo, ele é nosso irmão mais velho, se a gente pudesse dizer assim. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes do pai da fé, ele já existia. Então, Nicodemos, você está vendo um corpo novo, mas eu te digo, pra você ficar calmo, você é um homem velho, cadeira cativa no sinédrio, aguardando a vinda do reino, mas necessário, meu amigo, vos é nascer novo, senão você não vai poder ver esse reino. Como pode isso, Senhor? Eu, um homem velho, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus dá outra sinalização para ele. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Porque o que é carne, o que é espírito é espírito. Quando Jesus coloca esses dois versículos, um após o outro, falando que necessário é nascer da água e do Espírito para entrar no reino, que é diferente de ver o reino, entrar no reino, e continua dizendo o que é carne, o que é espírito. Jesus está fazendo uma comparação de carne com água e de espírito com espírito, mostrando que tem dois nascimentos. Tem o nascimento da água, que nós vamos chamar de nascimento físico. No meio espírita, a gente chama de reencarnação. E tem o nascimento espiritual, que é aquele que se renova, que no meio espírito, como na maioria das religiões cristãs, nós vamos chamar de renovação. É aquele que nasce de si próprio, é o filho do homem, né? Ele nasce de si próprio. Então nós estamos descobrindo que a água no Evangelho vai representar vida, vai representar reencarnação, vai representar existência. E nós vamos encontrar outras sinalizações no Evangelho. Colocam a pensar em como higienizar, visto que a Dê falou aí da limpeza íntima, né, Dê? Do coração, né? E aí nós vamos descobrir que tanto essa água que higieniza, ela é vida em corpo físico, em reencarnação, que lá no Apocalipse nós vamos ter aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. Como é que alguém pode lavar a veste no sangue? Quem já lavou roupa essa semana, gente? Se você botar uma veste branca no sangue do Cordeiro, ela vai ficar branca ou vai ficar vermelha? O que vocês acham? Vai manchar. Não é? Se eu botar uma veste branca e tentar branqueá-la no sangue, não vai ter jeito. O Evangelho sinaliza um pouco mais para nós. Quando lá na frente diz: e estes, Senhor, quem são? De onde vieram? Ah, estes, tu sabes, Senhor. Estes são aqueles que lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. A água, então, aí, ela é vida física, aonde através do amanhecer, do dia a dia, do trabalho, do estudo, da capacitação, eu vou lavar e branquear a minha veste espiritual na vivência com esse Senhor. Perceberam o detalhe? Então, não tem como. Essa água aí, ela é aquela que traz a roupa espiritual clara, branca, que vai me permitir entrar naquilo que nós vamos chamar de noivado, que nós vamos chamar de bodas. Porque nessas bodas representadas no Evangelho, tem um lá que entra com a veste sem ser nupcial. Não sei se vocês lembram. Ele está sem a veste nupcial. A veste nupcial é aquela branquinha, lavada, branqueada no sangue do Cordeiro. Esse, quando entra, o pessoal fala assim: mas espera aí, como é que esse aqui entrou para essa festa sem a veste nupcial? Ata mão e pé e joga fora nas trevas exteriores. Lá vai haver choro e ranger de dentes. Ou seja, lavar e branquear os nossos vestidos íntimos
no sangue do Cordeiro é usar da água da vida, da reencarnação, do dia a dia, amando, respeitando, perdoando, colocando os valores cristãos de jeito que eles possam chegar a um ponto de eu não ter necessidade mais desta água de reencarnar. Momento chegará que o ser humano vai olhar e ele não vai mais precisar dessa imersão na carne, que é tão constrangedora, não é? A carne é constrangedora? Você sentem dor, gente? Você sentem frio? Diz que sexta-feira vai esfriar, viu? Prepara os agasalhos aí. Às vezes é dor nas vistas, dor de cabeça, a fome que traz a dor no estômago, o constrangimento da necessidade da produção e do trabalho. Isto é o constrangimento de quem está precisando evoluir. Por isso o Evangelho nos mostra N situações. E aí eu vou falar, se o tempo acabar aqui, vai retornar, não vai, Elô? Ok. Aí a gente dá O continuidade. link já está lá. Beleza pura. Então eu vou convidar vocês a trabalhar um pouquinho a justiça. E essa justiça, ela também tem a ver com essa água, com essa sede, tá? Que momento vai chegar que essa sede vai ser saciada e eu vou estar farto ao ponto de analisar um pouquinho o que é a sede dessa água que Jesus conversa com a mulher samaritana e lá ele vai falar para ela, no final das contas, que ela tem dúvida, ela fala assim, mas nosso pai Jacó botou o poço aqui para a gente, ele mesmo bebeu dessa água. E o Senhor vem e profetiza na minha vida, eu estou vendo que o Senhor é o Messias. Como é que o Senhor me fala que... E a salvação, então, vem de onde? De Jerusalém? Porque o judeu fala que a salvação vem de lá, para nós a salvação está aqui no poço de Jacó. Aí Jesus vai falar uma coisa bonita com ela, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos, Jesus falando com ela, como judeu, como aquele que detém a lei, como aquele que recebeu de Moisés os mandamentos, né? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falando com ela era uma samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Eles estão na beira do poço, falavam de água, Jesus oferecendo água para ela, que ela nunca mais vai ter sede, se ela aceitar, né? E nós estamos descobrindo com Nicodemos que a água pode representar vida física. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer esse contraponto, explicando que os judeus, a água para eles representava as questões materiais e o espírito as questões espirituais. Por isso Jesus explicava que o que é carne é carne, o que é espírito, necessário é nascer da água e do espírito. Mas vamos voltar no nosso raciocínio aqui para o tempo não nos pegar de surpresa de novo. Então nós temos aí agora a justiça, que vem através de quem, gente? A lei? Quem? Moisés, exatamente. Moisés traz para nós a lei. E aí eu pergunto para vocês o significado da palavra Moisés. Qual que é? Pode destravar os microfones aí, gente. O que significa Moisés? Moisés é bem, tem noção? Se quiser lei. na internet rapidinho aí, ó. Hã? Moisés é lei. É a lei. simbologia dele é a lei, mas o significado da palavra Moisés. Ah, da palavra? Quem foi escondido no Google aí? Acha para mim. Vou ajudar, gente. Vou ajudar vocês.
filho, criança, tirado das águas. Será que isso vai ter para a gente alguma importância? Tirado das águas. Tirado das Lembra? águas. Tirado das águas. A história da simbologia do cesto que a mulher do faraó pega, ele é criado com o faraó, lembra disso? Tirado das águas, é o significado de Moisés. Mas ele traz um significado muito mais amplo para nós. Muito mais amplo. Qual é? A partida para a liberdade atravessando o mar. Vocês se lembram? Atravessando o mar. Qual a simbologia de nós? A simbologia de que qualquer indivíduo divino, criatura de Deus, ele vai ter Toninho tá como congelado. travessia um mar. Gente, mar. Muita. Tá. Tá. Vamos Toninho. repetir então com calma. Tá Descongelou? congelando. Oi, Dê. Sim, agora descongelou. Vamos ver. Melhorou? Congelou. Tá, então vamos voltar ao raciocínio. Ah, Quando Moisés... Pronto? Será que vai dar? Deu? Quando Moisés atravessa o mar, que é muita água, pode ter para muitos de nós a simbologia dessa ação da justiça em nós através de muitas existências. Não é algo que se conquista do dia para a noite. Não é algo que nós vamos conquistar do dia para a noite. Nós vamos precisar de tempo, existências consecutivas. A simbologia desse que é retirado das águas e de que atravessa o mar para levar o povo para a liberdade. Tá? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Lembra de João Batista? Lembra de João Batista batizando? Ele batizava onde? No rio. Lembra disso? Água, né? Arrependimento. Ele pega e vai emergir na água para surgir um homem novo. Lembra disso? E aí a exemplificação da reencarnação. Dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Nascer de mulher, reencarnação. Filho do homem, Jesus, renovação. Jesus já é aquele companheiro que traz para nós um episódio das águas. Você se lembra? Qual é? Pode destravar o microfone aí e lembrar a gente aí. Acalmar o mar. A tempestade, maravilha. Jesus acalma isso, mas ele tem um outro episódio mais interessante. Ele anda sobre as águas. Se Moisés representa muitas reencarnações na fixação da lei, João Batista batiza no rio, que é menos água que o mar, mas para o arrependimento. Muitos de nós iremos precisar de reencarnações para isso. Nós vamos encontrar nesse mestre guia modelo aquele que tem uma água para te oferecer, que vai fazer com que você, se essa água for suída, vai criar uma fonte de água contínua em você, que você não vai ter mais sede, não tem mais necessidade reencarnatória. Jesus precisava reencarnar? O que vocês acham? Não. Ele o faz para que pudesse, em missão, nos orientar, servir de guia e modelo para nós. Mas ele não era devedor, ele não tinha que pagar nada aqui. Muitos de nós estamos aqui em resgate, muitos de nós estamos aqui aferindo os valores ou em colheitas de plantios complexos que realizamos. Perceberam? E isso é água, a água da reencarnação da vida, que vai fazer a purificação que a Denise citou ali. Perceberam um detalhe? Então, nós temos que perceber que fome e sede de justiça
é implementar na vida valores educacionais importantes que a lei te convida e que têm que ser por nós sublimadas com Jesus, para que essa sede seja aplacada, acalmada, e de posse dessa água com Jesus, nasce essa fonte em nós, que amanhã ou depois, no reino espiritual, nos planos espirituais, o pessoal olhar para você e falar assim, uai, Toninho, e a próxima reencarnação? Você olhar e falar assim, ok. Isso vai demorar, né, gente? Vai demorar um pouquinho ainda. Mas quando estivermos vivendo a fraternidade legítima, beber da água que Jesus tem para nos oferecer, a fonte que nascer em nós da autossuficiência de valores já educacionais, aonde você já passa a falar em nome de Jesus e não em nome próprio, fará com que a necessidade da sede já não exista. Não tem porquê. Para que você já está lavado no sangue do Cordeiro, nessa água que purifica e clareia e não mancha mais. Gente, muito complicado? Não, tá ótimo, Toninho. Tô achando vocês Tá dando para muito, entender direito. tô achando vocês muito É calados. porque ficamos todo mundo Tá dando para entender? prestando atenção. A gente tá Então tá aprendi, é bom. muito aprendizado, então a gente tem que pegar cada Vai gotinha. anotando. Eu quero agora ouvir de vocês aí alguma pergunta ou algum comentário contribuindo aí com o nosso raciocínio aí. Tô achando vocês muito calados hoje. Nós estamos tentando beber a água, Toninho. Eu achei incrível, fantástico esse negócio dele andar sobre as águas. Ou seja, Não precisará a Mara está citando aqui que achou legal o mestre andar sobre as águas com naturalidade. E nós buscar a analogia de que Jesus não precisa reencarnar com. Ele não tem essa sede que é da vida, que ele sinaliza para Nicodemos. Necessário você nascer da água e do Espírito. E digo mais, Pedro, quando vê aquilo, fica entusiasmado. Vocês se lembram do caso? Pedro olha Jesus andando sobre as águas e fala assim, Senhor, e é que eu vou sobre as águas, lembra? Ele bota um pezinho na água, filho, bota o outro, chega até a flutuar. No terceiro passo que ele dá, ele começa a afundar. Igual machado sem cabo. Ele pede socorro, Jesus, olha a simbologia disso, dá a mão para ele, traz ele para cima, mostrando para nós que se for por nossa conta, nós vamos precisar reencarnar muito ainda. Mas Jesus é o mestre, o nosso guia e modelo, que quando vemos na mão dele, ele nos traz para a superfície. Ele nos dá a fonte de água infecunda e contínua, que vai fazer com que um dia a nossa sede não exista mais, onde nós não vamos precisar, como ele, reencarnar mais. Tranquilo? Essa que é a ideia, tá? Então, fome e sede de justiça é pegar a justiça e com Jesus receber dessa fonte esse líquido diferenciado, sublimando. E aí eu vou convidar vocês, nos minutinhos que a gente tem, eu acho que vale a mão abrir mão da misericórdia para que a gente possa analisar um pouquinho a justiça com Jesus. O que vocês acham? Temos quantos minutos aí, amiga? Ainda dá tempo. Dá tempo? Não deu os 10 minutos ainda não. Eu vou convidar vocês a receber como bons judeus que somos, porque é a nossa origem, bons cristãos que somos, porque Jesus era judeu e ele traz o cristianismo para nós. Ele, em momento algum, foi contra essa lei. Em momento algum, ele vai contra a justiça. Aliás, nós vamos encontrar nessas mesmas
Sermão do Monte, nós vamos encontrar ele fazendo a análise dessa justiça quando ele diz que ele não veio destruir a lei nem os profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim dar cumprimento, não é? Ele diz que, em verdade vos digo, que nem um tio, nem um jota vai se omitir da lei sem que tudo se cumpra. Ele diz mais que tem a ver com o estudo de hoje. Ele diz que essa geração não passará sem que tudo isso se cumpra. Necessário reencarnar que venha. A geração não sairá enquanto tudo não estiver quitado, tintim por tintim. É lei. Não tem como fugir à lei que é divina. E aí ele vai começar a apreciar a lei. Ele vai, depois dessa análise, ele vai dizer assim para nós: ouvistes que foi dito. A dúvida, nós ouvimos quando? Né? Quando ele falou, Moisés trouxe esses ensinamentos há 1.500 anos aproximadamente. Mas quando ele fala que nós ouvimos, é que, como bons judeus que somos, talvez estivéssemos lá para ouvir, ou na esteira do tempo, referimos esse processo educacionista tão importante para a educação do ser. Não tem como eu falar de sentimento sem falar da educação de justiça, de implementar ainda processos educacionais importantes vindo da divindade para nós. Se for os 10 mandamentos, por exemplo, vai ser bem legal, você vai notar eles com a palavra não na frente. Por que será? 7 dos 10 mandamentos vêm com a palavra não. Não matarás, não cobiçarás, não é isso? Só 3 vêm com expressões de fraternidade de voos mais elevados. Amarás a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e guardar o dia de sábado. Todos os outros são processos coercitivos, processos educacionais acerbos, difíceis de serem. Demandaria tempo para que, através dessas águas, nós conseguíssemos fixar esses valores em nós. Então, vamos voltar lá na questão da análise da lei por Jesus. Tá? Ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não matarás, que qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, se Jesus vai dizer, e ele é um espírito crístico, ele não está indo contra Moisés, mas ele está represando a lei, esses aspectos de justiça, e vai redirecionar e sublimar. E é esse convite que eu faço para vocês agora, para que vocês tenham menos sede, para que vocês possam encontrar na vida aspectos de satisfação e de alegria que a vida comum possa oferecer, aonde os embates que tanto nos assolam possam dar lugar à alegria, à fraternidade, à tolerância, ao perdão, ao apaziguamento. Eu, porém, vos digo, não matarás, é o que diz a lei. Mas eu vou dizer diferente, eu vou dizer de forma sublime, eu vou falar para o espírito imortal. Percebam, ouviste o que foi dito, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo. Ele vai a julgamento, a justiça vai ser implementada. Eu, porém, vos digo, aquele que tiver sem motivo cólera do seu irmão será réu de juízo. Você tinha que matar para ser réu de juízo. Com Jesus, aquele que sem motivo se encolerizar será réu de juízo. Cólera é o que, gente? O que é cólera? Raiva, não é isso? Ódio, raiva. Raiva, ódio. Então vamos lá. É um sentimento, não é uma ação física efetiva. É uma ação para o espírito imortal.
Então, com Jesus agora, o sentimento vale muito. Com Jesus agora, o espírito ganha lugar. Esse nascer agora, não só da água, mas do espírito é importante. Nascer da água, eu vou aprender que eu não posso matar, porque se eu matar, eu vou ser cobradas físicas na reparação do meu erro. Mas com Jesus, se eu desenvolver aspectos bélicos íntimos, de violência íntima, de ódio, de raiva, eu já estou sendo convidado a uma justiça em novas bases. Porque ele fala, será réu de juízo. Kardec vai explicar através do Livro dos Espíritos aonde está gravada a lei de Deus? Nas vossas consciências. Então é aí que há o juízo, na nossa consciência. Se com Jesus agora eu me pego sentindo raiva, sentindo ódio, eu tenho que parar tudo e falar, ó Senhor, aqui eu estou com aquele sentimento que não é bom ter. Né? Eu vou em nível consciencial fazer a análise e percebo, não é justo desenvolver esse tipo de sentimento. Então, com Jesus, o eu, porém, vos digo, ganha e ganha muito. A lei e a justiça nos cobram posicionamentos complexos, por exemplo, em relação ao adultério. Você se lembra daquela mulher que foi pega no próprio ato adulterando, né? Quiseram fazer justiça com ela ali, porque eles disseram assim, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas tu que dizes, quando a gente vai até Jesus para saber o que ele acha, isso é bom. Saber o que Jesus tem para nós a respeito desse tema é importante. E ele sinaliza lá, aquele dentre vós que for isento de pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Já abrindo a nossa mente, porque lá no dia começaram a soltar as pedras dos mais velhos para depois os últimos. Mas vamos voltar na apreciação da lei, Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Jesus não está indo contra a lei, gente, e nem contra os profetas. Ele não veio abrogar, volto a dizer, mas veio dar cumprimento. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo. É como se Jesus falasse conosco. Eu vou sublimar a lei. Você que já tem ouvidos de ouvir, preste atenção, que eu vou trazer a lei para aspectos universais agora, não só físicos, de justiça física, mas eu vou sublimar. Eu vou colocar a lei na sua mão, no seu colo de um espírito imortal. Essa lei vai servir não mais só para o campo físico, mas para todos vocês que se encontram na espiritualidade, se encontram nos planos espirituais da vida. Essa lei serve também, não só mais para quem está no corpo de carne, mas também para você espiritualmente, aqui ou fora do corpo, aqui ou nos planos espirituais. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Todo mundo ouviu. Eu, porém, vos digo, aquele que atentar em uma mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. A sua vida, ela é espiritual. A sua vida, ela é de sentimento, porque coração é sentimento. Coração tem a ver com a possibilidade de sentir, não só raciocinar. Então pense, eu estou dizendo que o adultério ele ganha em aspectos inimagináveis para nós. Eu não estou querendo maltratar vocês não, gente, nem chatear. Mas a ideia é da gente perceber que nós gostamos muito de condenar o outro que foi pego no ato, em nível físico, mas com Jesus começamos a descobrir que nós nunca fomos tão adúlteros assim, né? Porque ele nos convida a perceber que temos que começar a vigiar na fonte, na base, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. Então, com esse mestre é desafiador, mas isso é que vai fazer a limpeza.
E isso é que vai criar a limpeza ideal para que o envolvimento com o nosso Pai se dê. Porque Ele quer apresentar um Pai para nós. Ele quer fazer, inclusive, que a gente tenha olhos de ver esse Pai. E nem sempre a gente consegue, porque o Antigo Testamento diz que ninguém jamais viu a Deus. Não é assim que está lá? Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus vai falar nas bem-aventuranças, e nós vamos ver isso mais para frente, que bem-aventurados os limpos. De quê? Vocês se lembram? De coração. Porque estes verão a Deus. É futuro. Para vermos Deus no futuro, nós vamos ter que aprender a higienizar isso aí. E para higienizar isso aí, é perceber que é fácil julgar o outro. Mas é importante começar a trabalhar o nosso íntimo. É importante tirar a raiva. É importante identificá-la num primeiro momento. Que não tem problema ter raiva não, viu, gente? Todos nós sentimos. Mas é importante saber trabalhar. É importante identificar e falar, ó, bem que aquele danado do Toninho falou que eu ia sentir raiva, eu estou sentindo mesmo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desativar isso agora. Eu vou usar a força que vem do Pai, porque Ele pode, eu não posso, mas Ele pode falar, Senhor, limpa o meu coração. Jesus, ameniza a minha dor. Me abrace, me envolva, Senhor. O Senhor falou que onde tiverem 2, 3 ou mais em seu nome, isso eu estaria. Eu estou sozinho no meu quarto, mas estou aqui com meu mentor espiritual, com meu anjo da guarda, como querem os católicos, ou como lá na igreja, né, irmão? Né, Bim? O Espírito Santo de Deus está aqui comigo. Então eu já não estou sozinho, já tem mais de um. Onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estaria. Então, Senhor, esteja comigo, me abrace, me amenize, limpa o meu sentimento, para que eu possa ver a Deus. E é legal, porque quando esse campo do sentimento está higienizado, o Evangelho nos ensina que eu desenvolvo capacidade de ver. E aí eu começo a ver Deus em coisas inimagináveis. Eu vejo no lírio do campo, eu vejo na ave do céu, que não planta, não junta em celeiro, mas o Pai a alimenta. Eu vejo no lírio que hoje cresce e amanhã é lançado no forno, mas nem Salomão, com toda a sua glória, consegue se vestir como um desses lírios, porque o lírio se veste com uma beleza e uma simplicidade peculiares. Talvez para que pudéssemos ficar mais belos, valeria a pena, com os corações desarmados, nos vestíssemos de formas mais simples, né? Com a simplicidade que pede. Esse mesmo evangelho que a gente não ande inquieto, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que vamos ir. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Essa que é a ideia. Higienizar, para que essa água, essa limpeza, crie essa fonte fecunda, para que amanhã depois eu possa me encontrar, ou poder dizer, igual Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E o Cristo não tem necessidade reencarnatória. Ele não tem necessidade de se envolver na matéria mais. Ele não tem necessidade de pagar pelo pecado ou pelo erro, que é tão sinalizado no Evangelho, pecado esse que gera em nós estado de morte, não é? Então nós queremos vida e vida com abundância. E aí tem que higienizar o sentimento. E isso nós vamos fazer percebendo a justiça em novas bases, não é? Não roubar, tudo bem que eu não tiro mais do outro, mas eu ainda roubo a alegria, eu roubo tempo, eu tiro a esperança. Às vezes eu tiro a alegria quando eu falo com o outro assim, mas você vai sair assim, vestido desse jeito, né? Isso aí desarmoniza o outro. Então, buscar na justiça a apreciação em novos valores, em novas bases, para que Jesus possa se aproximar com ideais mais sublimados. Quero ouvir vocês agora aí, gente.
Ah, não, Toninho, não precisa ouvir a gente, não. Vamos lá. Vamos continuar, que tá bom demais. Não, menina, vamos ouvir pergunta, comentário. Não, Deixa eu ver essa turma é aqui. repensando mesmo, né? Jesus, É. com essa água da vida, né? Aham. Que convida a gente a, a, a novos atos, né? Novas Sem atitudes. dúvida. Há uma nova forma de higienizar. A gente está É, preocupado com a borda do prato, né? O Evangelho fala isso, né? Mas o miolo do prato está sujo, né? A é, gente tem que começar, a gente preocupa em higienizar o corpo, né? Mas não, a gente quer jejuar, abrir mão de algumas coisas, mas a gente fica ali contristado para o outro estar olhando e falar assim, nossa, fulano está numa renovação espiritual tão bonita. Não, é, Jesus fala, quando você for jejuar, unge o teu cabelo, lava o rosto, para que ninguém saiba que você está jejuando. Mas você está implementando um processo íntimo importante, né? interessante que são nos pequenos detalhes, né? É esse até da fala com o outro, né? De tirar a alegria, a esperança. Eu falo que Sim. a gente nunca deve desconstruir a imagem de ninguém, que isso é uma coisa muito séria, né? Você falar Sim, do outro, sem julgar, dúvida. desconstruir a imagem. É. Ninguém Mas tem o que... legal do Evangelho é que ele nos mostra que nós, que uma hora ou outra, quando desconstruímos a imagem do outro, quando plantamos situações negativas, que uma hora ou outra nós vamos nos encontrar nesse altar, né, da divindade, e lá nós vamos descobrir que nós temos que retomar a nossa caminhada. Isso é super normal, né? Nós vamos encontrar que quando você for no altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, lembra disso? Né? Deixa ali no altar a tua oferta, vai, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quer ver a reencarnação? Porque senão ele vai te levar no juiz. Olha aí, lembra da consciência? Na sua Lembra da consciência. justiça, né? Ele vai te Uhum. levar no juiz. O juiz vai chamar um oficial, vão te inserir na prisão. E em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Quando Jesus fala disso, ele fala que ele não veio destruir a lei nem os profetas. Essa geração não passará enquanto não pagar o que tem que pagar. Então é Verdade. legal a gente estar aqui com a justiça. É legal eu ter fome, sede, é um processo íntimo. Eu analisar e falar assim, ninguém descobriu a minha falta. Ninguém sabe do que eu fiz de errado. Mas eu sei, é uma fome, é uma sede. Que venha a reencarnação, que venha a fome de vivenciar, para que eu possa me restaurar, para que a coisa possa fluir de forma diferente, para que eu seja farto. Eu quero olhar e ser farto dessa justiça, de todo mundo olhar e falar assim, nossa, eu tenho que procurar a Elô e perguntar para ela, porque aquilo é justa, Realmente. aquilo é serena, justiça com ela, né? Porque o que Isso aí. acontece? Essa fartura te traz padrões novos, aonde a coisa flui de forma mais serena. Ter fome e sede de justiça é aquele que ainda sabe que tem algo a completar na intimidade. Mas quando a fome e sede te promove buscas novas, novos valores, é legal porque essa bem-aventurança ela te projeta para o futuro, né? Serão, né? Fartos no futuro. Lá na frente nós vamos olhar e vamos falar assim, que beleza essa turma. Olha para você ver, todo mundo deixa as coisas aí, chave no carro, deixa a porta aberta, ninguém preocupa. Se eu tenho que pedir para levar, ô fulano, leva esses 100 mil reais, entrega para o Ebinho ali rapidinho, né? E para poder entregar para a Denise para mim. Verdade. E o cara entra no ônibus e vai, porque ele sabe que o mundo é um mundo novo, né? O joio, ele foi atado em feixes para queimar na época da ceifa, né? E a época da ceifa é agora, né? O joio está sendo juntado em feixes para queimar, mas o trigo é juntar no celeiro,
Você olhar em volta e ver só trigo no celeiro é muito gostoso. E é o nosso caminho. É aí que nós vamos chegar. Só que para isso, fome e sede de justiça hoje, para que no futuro estejamos fartos. Sem esquecer que certamente depois disso vem a próxima bem-aventurança. Qual que é a próxima bem-aventurança, família? Me ajudem aí. Quem se lembra? A Mara falou que vai colar aqui. Ó. Qual que é a Olha aí, próxima? Mara, cola aí. Eu colei, Bem-aventurado. Misericórdia, Toninho. Exatamente, a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sei nem se o tempo Isso. vai dar, Elô. Como é que tá o tempo aí, Elô? Eu nem vi ela dando 10 minutos, meu Deus do céu, já deu? Gente, Tem 4 minutos. Tá. Bem-aventurados os misericordiosos. Vem depois daquele que tem fome e sede de justiça. Não é isso? Imagina você que já teve fome e sede de justiça e é farto, né? Você já tem condição de olhar as misérias alheias e poder intervir. Poder até fazer juízo de opinião. Pensem nisso. De nada, essa capacitação de justiça vai te servir se você não tiver ou desenvolver a próxima bem-aventurança, que é Para ter, misericórdia. Não né, adianta você ter... pode falar dele. se a gente pensar assim, para ter misericórdia tem que ter a justiça, né? Tem que ter. Mas não adianta nada você ter justiça em níveis pessoais, de falar, não faço nada de ruim com ninguém, mas não desenvolver um olhar de alimento, de perdão, de percepção das misérias do outro. E a miséria do outro, vou adiantar para a semana que, para a próxima oportunidade, ela não vem com chagas somente. Às vezes ela vem travestida de muito luxo, de muita riqueza. Pensem nisso, tá? As misérias do ser humano, elas são inimagináveis e compete a gente desenvolver olhos de ver, ouvidos de ouvir. No Apocalipse tem uma das igrejas que recebe do anjo a seguinte sinalização: você está dizendo, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e mal sabe que és um desgraçado, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, colírio para que unja os teus olhos para que vejas, vestes brancas para que cubra a vergonha da tua nudez. Não é? Então, o nosso perfil enquanto ser humano, ele carece muito de misericórdia. Esse que é bem-aventurado, porque já tem fome e sede de justiça, porque ele já é farto, aquele que aguarde, que a misericórdia o espera. Mas esse é assunto para a próxima. Beleza? 26 de maio? A Mara está falando aqui que é 26 de maio, tá? Nós vamos falar da misericórdia. Combinado? Combinado. Eu acho que é, não é, Ana? 26? 26 vai dar terça-feira. Então isso mesmo. Combinado, estaremos aí. Se vocês tiverem paciência, né? Eu acho que daqui a pouco vocês não estão aguentando mais. Tá muito bom, Toninho. Gente, é muito enriquecedor. Muito bom. É muito. É um aprendizado. Vamos chegar lá. E Muita com a colaboração gratidão de vocês vai dar tudo certinho. E da espiritualidade amiga que vai nos ofertando aí as intuições, né, e o carinho. Agradecemos aí a Deus, viu, gente? E a participação de todos aí. E eu até acho que a gente chega nesse padrão aí por causa da viola do Ebim, viu? Antes, preparando o ambiente. Ah, com certeza. A gente canta né? até. Canta, viu, Ebim? Quem canta os males espanta. É muito bom, viu? Então tá. Despedir de vocês, viu, gente? Antes que acabe aí, tá? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos.